Olá, amados. Há mais um tempinho que vamos ter nesse momento para estudarmos a Palavra de Deus e vermos uma compreensão bíblica sobre Deus e o sofrimento. Nesses estudos eu estou mostrando a parte mais prática dele, mostrando como os servos de Deus superaram, enfrentaram as dificuldades, as angústias, o sofrimento e puderam assim adorar a Deus. Então, estou mostrando a parte mais prática desse tema, Deus e o sofrimento. Tem uma parte mais profunda, teológica, mais sistemática, onde trata de Deus e a origem do mal. Mas nós estamos vendo a parte mais prática que podemos colocar no nosso dia a dia e podemos então colocá-la em prática. Então, no estudo número 1, sobre Deus e o sofrimento, nós olhamos para o Antigo Testamento e pautamos o nosso estudo observando como Deus usou a vida de Jó para então refletir a sua glória e como Jó então entendeu os planos do Senhor na vida dele. Vimos também Abacuque, o homem que questionou a Deus, e Deus então respondeu a ele naquele diálogo, e ele pôde também adorar a Deus, tendo uma compreensão melhor sobre Deus e o sofrimento. Hoje daremos continuidade a esse estudo sobre uma compreensão bíblica sobre o sofrimento, mostrando então essa parte ainda prática, e iremos para o Novo Testamento. Paulo. Vamos aprender com Paulo como ele enfrentou as dificuldades e temos uma compreensão bíblica sobre Deus e o sofrimento, olhando para esse servo Paulo. Paulo ele tem sido um grande destaque entre aqueles que sofreram por amor a Cristo. E quando eu digo destaque, não como uma estrela, mas como aquele que Deus o separou para esse ministério. Desde a sua conversão, Jesus já havia dito que mostraria a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O Senhor não prometeu, então, bênçãos materiais a Paulo, assim como ele não promete aos cristãos. Pelo contrário, o Senhor disse que lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Podemos ver em suas cartas, nos escritos de Paulo, ele relatando e pedindo orações, então, por situações difíceis. A carta de 2 Coríntios, a Filipenses, a 2 Timóteo, são cartas assim mais intensas, mostrando então as angústias, as agruras que Paulo passou. E é interessante, maravilhoso como ele pôde adorar a Deus em meio às angústias. Algumas dessas cartas que Paulo escreveu foram na prisão. Então é interessante o seu peso assim para nós que passamos dia a dia por dificuldades, por agruras, angústias, ansiedade. Mostrei no primeiro estudo que tudo isso tem sido, a causa maior tem sido o pecado da humanidade. Desde que Adão pecou, nós herdamos então essa natureza decaída de Adão. Então por isso que nós passamos por medo ou ansiedade. Porém, existe diferença entre você passar e você viver uma vida de medo. Existe diferença entre você ter medo e você viver com medo. Existe diferença entre você passar por momentos de ansiedade e você viver ansioso. Então é por isso, eis a razão desses estudos, teremos uma compreensão melhor sobre Deus e o sofrimento. E agora analisando a vida de Paulo. Paulo passou dificuldades na área da saúde, Paulo passou dificuldades na área financeira, Paulo passou dificuldades muito entre os falsos mestres, e alguns desses saíram até de dentro da própria igreja. Vamos ver algumas passagens e lições que podemos aprender com esse grande servo de Deus que considerava-se pequeno. Em uma de suas cartas, ele convidou a Timóteo, dizendo: participa dos meus sofrimentos. E esse servo, que para nós era um grande servo, ele então considerava-se pequeno. Ele disse que não era nem digno de ser chamado apóstolo, né?
Ele diz que entre os pecadores ele era o principal. E Paulo, o seu nome significa pequeno. Entre muitos sofrimentos e dificuldades, podemos ver a primeira que ele passou. Às vezes passa desapercebido nossos olhos. Após a sua conversão, ele passou por uma dificuldade, uma angústia, e essa eu gostaria de destacar. Após a sua decisão em Cristo, após o Senhor chamá-lo à conversão, ele passou a primeira dificuldade quando ele foi anunciar o que tinha acontecido com ele. Sim, lá em Atos capítulo 9, ele, depois de ser cuidado por Ananias, Paulo teve uma dificuldade quando ele foi anunciar o que Cristo tinha feito em sua vida. Ele passou dificuldades tanto entre os seus, os judeus, como também os cristãos da igreja, os primeiros cristãos da igreja primitiva. Porque ao anunciar as verdades lá do alto, começaram a rejeitar Paulo. Sim, a rejeição foi a primeira dificuldade que Paulo enfrentou. E às vezes passa desapercebido aos nossos olhos essa passagem lá de Atos 9, quando ele então chega em Damasco e vai anunciar ali nas sinagogas quem agora ele era, saindo de o farisaísmo e dizendo que havia encontrado-se com Cristo. Ele passou a primeira dificuldade, a primeira angústia foi rejeição, tanto dos seus, em termos da religião em que ele vivia, como também dos primeiros crentes ali. Ficaram olhando para ele como quem dizendo, aquele ali não era o perseguidor? Esse aqui que está falando para nós de Cristo, será que ele não está usando o nome de Cristo para então perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo? Para nos perseguir, para nos afligir? Ele foi rejeitado no início. Os próprios judeus, os fariseus, grupo religioso do qual Paulo havia saído, queriam matá-lo. A razão por que queriam matar Paulo era porque Paulo era alguém influente. Então você imagine alguém da sua religião muito influente está saindo, perdendo para o cristianismo. Perdendo, entre aspas, porque o cristianismo não significa perder. Pelo contrário, significa ganhar. E gostaria de abrir em Atos 9, versículo 23, e lhe mostrar então que essa rejeição, ele passou por risco de morte. Os judeus queriam tirar-lhe a vida. E a razão por que queriam tirar-lhe a vida é porque agora eles estavam perdendo alguém para a religião deles, e ele iria anunciar Cristo e não mais o judaísmo, que era a ênfase que ele estava vivendo. A Atos, capítulo 9, você pode conferir comigo. Atos 9, versículo 23, que diz assim. Atos 9 e 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberadamente entre si, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Os judeus conversaram entre eles, esses judeus aqui é uma referência ao grupo religioso que ele participava, os fariseus. Ele foi rejeitado entre eles. E sabe, irmãos, essa é uma das primeiras angústias da vida cristã, é você ser rejeitado. Às vezes você pode ser rejeitado chegando a conhecer quem é Cristo e anunciando então quem é Ele e o que Ele fez em sua vida, você pode ser rejeitado. Entre os seus amigos de escola, você pode ser rejeitado também no seu trabalho, você pode ser rejeitado também entre a sociedade. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que fizeram a decisão em Cristo, se arrependeram dos seus pecados, entregaram a vida integralmente a Cristo e foram rejeitados pelos seus. Quando Jesus diz que os inimigos serão da sua própria casa, é uma referência exatamente a esse tipo de rejeição. Nem todos vão ser assim, alguns vão lhe aceitar bem. Mas uma vida próxima de Deus
vai acontecer isso. Rejeições. E assim Paulo vivia agradando a Deus e sendo rejeitado por muitos. E é interessante que aqueles que querem ter uma vida piedosa, eles serão rejeitados. Aqueles que querem ter uma vida pautada nas Escrituras, uma vida separada para Deus, ele vai passar dificuldades. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, eu vou ler, que diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que querem ter uma vida piedosa, uma vida voltada para o Senhor, ele vai perder alguma coisa. Ele vai perder as suas amizades, ele vai perder uma certa influência na sociedade por amor a Cristo. Também em Atos, capítulo 14, versículo 22, mostra então que é necessário isso acontecer conosco. Lá diz assim: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando Jesus disse que o caminho é estreito, ele está falando das dificuldades que nós enfrentaríamos na vida cristã. Rejeição é um tipo, então, de dificuldade, de angústia para nós em Cristo Jesus. E eu quero lhe falar algo muito importante, que o pior é que nós que eu digo, cristãos, crentes verdadeiramente em Cristo, sabemos disso, que viver piedosamente vamos ser rejeitados. E por vezes, covardemente, fugimos de viver uma vida piedosa para não causarmos rejeição. Nós às vezes fugimos dessa vida íntima com Deus, porque sabemos que vamos perder a amizade, vamos ser rejeitados. Tristemente, isso então torna-se pecado em nossa vida. Devemos viver uma vida piedosa, próximo de Cristo. A vida cristã é marcada por bênçãos e graça, mas também por dificuldades. Dificuldades essas que as religiões contemporâneas têm abafado, achado que o cristão não sofre. Muito pelo contrário. Passamos por angústias, dificuldades, pessoas próximas de Deus, íntimas de Deus, como vimos o caso de Abacuque, Jó e muitos outros. Paulo, estamos vendo agora, estavam próximos de Deus, não estavam isentos de dificuldades. Nem eu, nem você, nem os crentes dos Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, de onde quer que esteja, nenhum cristão está isento de dificuldades de ser rejeitado. Alguém disse o seguinte: o falso se encaixa em todo lugar, o verdadeiro não. Jesus disse em Mateus 5, 10 a 12, bem-aventurado os perseguidos por minha causa. Quando vivemos uma vida piedosa, tenha certeza, vamos ser rejeitados. E essa, então, foi a primeira angústia que Paulo passou, a primeira dificuldade, o primeiro sofrimento. Embora que para alguns aparentemente não seja, mas é de fato sermos rejeitados pela sociedade por sermos cristãos. Na história do cristianismo, muitos foram mortos, apedrejados por terem uma vida piedosa. O caso de Estevão foi apedrejado porque anunciou Cristo Jesus. E na história do cristianismo, daqueles que estão escritos na Bíblia, na Palavra de Deus, e também do início da igreja primitiva, muitos foram mortos por amor a Cristo, por ter uma vida pautada nos princípios cristãos. Mas hoje tem sido até diferente, porque cristãos não querem viver a vida que Cristo tem proposta para nós, querem viver como querem, com medo dessa rejeição. E isso é muito triste entre nós. Se tem sido o seu caso, se você não está vivendo uma vida piedosa,
com medo de ser rejeitado, você então não é digno. Você não está adorando a Deus. Rejeição a Cristo. Essa então foi um dos primeiros sofrimentos que Paulo enfrentou. Eu quero continuar esse estudo, mostrando ainda na vida de Paulo, mas eu vou deixar para o próximo. Então, eu quero apenas ser breve nesses estudos, mas deixar as lições. Eu quero convidar você a buscar ter uma vida piedosa, uma vida santa. Santo significa separado. Santo significa aquele que está separado para Deus. Automaticamente essa palavra santo vem em nossa memória como eu tenho que ser sincero, o catolicismo tem adotado como uma imagem, né? É aquele santo. Mas a palavra santo, na sua etimologia, significa separado. E no caso aqui, separado para Deus. Temos uma vida piedosa. E como Paulo disse, aqueles que querem ter uma vida piedosa passarão por dificuldades e rejeições. Então que o Senhor possa lhe edificar com essa reflexão e que você possa então trazer para a sua vida de forma prática, orando a Deus, pedindo forças a Ele, para quando então acontecer com você esse tipo de rejeição, você apegar-se ainda mais a Cristo e não tentar mudar o cristianismo por causa de você. Não sejamos egoístas. Os cristãos da igreja primitiva passaram por dificuldades. Nós também passaremos. Não estamos isentos. E rejeição será a primeira.